Oi pessoal, tudo bem? Esse é meu vídeo de leituras do mês de setembro. Muita coisa, eu li 4 livros, 2 eu já tinha começado antes, só que foram livros que eu tinha parado, aí eu tinha lido mais, eu tinha parado, tinha lido um pouco, tinha parado, tinha lido. Então aí foi ficando e eu terminei de ler agora no mês de setembro, então vou falar um pouco deles, tá? O primeiro é o Deixa Ela Entrar, tem vídeo aqui no canal, eu não vou falar muito dele. Eu li ele inteiro nesse mês, comecei no dia 1º de setembro e fui lendo, acho que demorei umas 2 semanas, porque eu não queria que ele terminasse nunca. E gostei muito, lá no vídeo eu explico melhor o porquê. É a história de uma menina vampira, não dá medo, acho que não fiquei com muito medo não, mas é muito bom. São vampiros mesmo. E gostei muito. E pra quem gosta do tema, é uma leitura que eu indico. Se vocês estiverem interessados, dá uma olhadinha lá no meu vídeo que eu fiz. Eu explico melhor lá porque que eu gostei desse livro, conto melhor a história do livro. Então, fiquem à vontade pra ir lá. Eu vou deixar o link lá embaixo, tá bom? Então, essa foi a primeira leitura do mês. A segunda leitura do mês foi um livro que eu tava lendo junto com a Literatami, e eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. A gente tá lendo a coleção da Folha da Literatura Ibero-Americana juntas, e esse é o terceiro livro, que é Tia Júlia, o Escrivinhador, do Mário Vargas Llosa. E eu adorei esse livro, adorei, achei sensacional. A gente foi lendo ao longo do mês, aí durante o mês de agosto também a gente leu e a gente foi lendo bem devagarinho. A gente não queria que terminasse esse livro, eu não quis que ele terminasse nunca na minha vida. A história é um pouco autobiográfica, né, porque o próprio Mário, ele casou com uma tia dele, que é a tia Júlia, e esse escrivinhador é um cara que ele conheceu enquanto trabalhava numa rádio. Ele vai contando a história dele, de como ele conheceu a tia Júlia e de como ele conheceu esse tal escrivinhador, mas é interessante o jeito. Eu não vou falar muita coisa desse livro porque é muito legal que vocês acompanhem isso. E não é só isso que acontece nessa história não, viu? Tem muita coisa aí no meio, eu não vou contar. Não é só essa história que a gente acompanha, não é só a história do marido, não é só isso. É muito interessante esse livro, ele é muito, muito bom. Ele também trata de questões do tipo, será que, por exemplo, novelas do rádio ou livros que são só pra chamar a audiência das pessoas, será que esses também não podem ser considerados literatura? Por exemplo, na época do Mário, quando ele era um adolescente, que a literatura era uma coisa feita por médicos, por advogados, aqueles que usavam da literatura só às vezes quando estavam entediados, só pra fazer um poema ou outro, mas porque eram considerados o povo, a classe erudita, eles é que eram considerados literatura. Será que uma pessoa que vai lá e faz uma literatura que é uma escreve que é uma coisa voltada para o povo, uma coisa que é voltada para as pessoas que assistem às novelas, que ouvem a rádio, será que aquilo também não é considerado literatura? Então, traz uma questão nesse nível também, então é muito interessante. Além de várias outras questões, são várias histórias ali no meio, são vários personagens que a gente conhece. Também tem a questão de que o próprio personagem principal se apaixona por uma mulher que é bem mais velha, e além de ser bem mais velha, quase o dobro da idade dele, também é tia dele. Então como é que isso acontece naquela sociedade do Peru, ali na época em Lima, como que a família dele reage, como que os amigos reagem. Então é a construção daquela sociedade naquela época. Eu acho isso muito interessante, é um livro muito interessante, gostei demais, achei delicioso, a leitura muito boa, o texto flui, e além disso é uma leitura que entretém, sabe? Então não é um texto cansativo e trata de questões muito aprofundadas, e eu gostei muito por causa disso, porque te traz para questões atuais e, além disso, te faz se divertir e se questionar. Então, achei muito bom esse livro. Também recomendo, dei 5 estrelas. O próximo livro, para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que foi um livro que me deixou muito contente por ter lido, que é da minha escritora atual favorita,
E é o Dark Places, da Gillian Flynn, porque eu tinha começado esse livro, acho que nas férias de julho. Eu comecei a ler ele do nada, eu tava numa livraria com a minha mãe, que ela foi dar uma palestra na Livraria Cultura, acho que era uma Livraria Cultura, lá do shopping Center Norte, ou alguma livraria tipo Saraiva, Cultura, e aí eu tava lá sentada, porque não tinha nada o que fazer, e eu comecei a ler, eu falei, vou levar pra casa, eu tinha um cartão presente, falei, vou levar, e eu não gostei daquela capa em português desse livro aqui, achei ela, não gostei. Então eu levei ele pra casa e eu comecei a ler, só que eu tava lendo bem devagar, eu falei, nossa, eu não vou chegar em nenhum lugar com esse livro aqui. E aí eu tava até esperando sair em português, sair com a capa, dessa capa aqui, só que em português, só que nunca saiu. A editora a Intrínseca disse que ia lançar, mas não lançou. Tudo bem. Eu comecei a ler em julho, não li em agosto, porque agosto foi um mês muito corrido pra mim, quase não li nada. Aí eu falei, eu vou ler, mas eu vou ler bem devagarinho, porque não tô com pretensões de ler rápido esse livro, mesmo porque é o terceiro que eu vou ler dela, então não vai ter mais nada pra eu ler depois que ela ainda não lançou mais nada. O resto todo que ela já lançou eu já li, então eu falei, não vou ler rápido não. E aí acabou que eu li em 3 dias, porque eu não conseguia desgrudar desse livro. Ele é sensacional, eu adorei. Não vou falar que eu mais gostei, porque Objetos Cortantes ainda foi o primeiro que eu li, foi o que eu mais gostei. Mas esse foi o segundo que eu mais gostei, Garota Exemplar, fica em terceiro lugar, porque... Mas eu adorei esse livro, sinceramente. É a história da Libby Day, da família Day, e a mãe e as 2 filhas são assassinadas. E aí sobra a Libby, que era a irmãzinha menor, e o Ben, que era o irmão mais velho. E o Ben é acusado de ter matado as irmãs e a mãe, e ele é preso porque a Libby, que era menorzinha, tinha 7 anos na época. 7? Acho que era 7 anos que ela tinha. E ela fala que foi o irmão dela, só que... E se passa, acho que uns 20 anos, alguma coisa assim, uns 20, 25 anos, acho que 25 anos. E aí ela encontra com um grupo de pessoas que... fanática por crimes que aconteceram, crimes de assassinato, de... estupro seguido de assassinato, roubo seguido de assassinato. E aí eles estão investigando, assim, pessoalmente esse caso, porque eles acreditam que o Ben não cometeu esse crime. Ele tinha 15 anos na época e eles acreditam que o Ben não cometeu esse crime. E aí eles entram em contato com a Libby, eles entram em contato com ela pra tentar ver se arranjam um jeito de provar que o Ben não cometeu aqueles assassinatos. Então a história é essa, mas o que é interessante, como sempre, da Gillian Flynn, é o jeito que ela constrói os personagens. Principalmente personagens mulheres, eu gosto muito disso. Apesar de, às vezes, os personagens serem muito, como se diz, twisted, sabe? Eles são bem... mentalmente... como eu diria assim... perturbados, sabe? Eles são assim, fala, nossa, coitada dessa pessoa. Mas é um jeito dela de, sabe, colocar pra fora as inseguranças de uma sociedade de hoje em dia. E eu gosto disso nela. Eu vejo muitas coisas da nossa sociedade, da sociedade em que a gente vive nos livros dela. E é por isso que eu gosto muito dela. Então acho que ela vê muito além daquilo só, e ela coloca de um jeito isso no romance que faz a gente parar pra pensar, assim, me faz parar pra pensar, me faz falar assim, nossa, isso aqui é verdade, isso aqui existe mesmo. Ela faz isso de uma forma tão... Pra mim é uma forma sensacional o jeito que ela faz isso. E são coisas pequenas, sabe? São pequenas características. É um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que faz mudar completamente uma figura, um personagem, um traço mental, um traço psicológico, um traço emocional desse personagem. Eu acho isso fabuloso. É por isso que eu gosto tanto dela. Atualmente eu acho que ela é a minha escritora favorita da atualidade e... Ai, saudade demais! Saudade, muita saudade. Eu terminei de ler esse livro, acho que faz uma semana. Faz 1 semana e meia. Eu já tô morrendo de vontade de pegar e reler. E reler todos.
Vocês vão ver no meu book haul que eu comprei Garota Exemplar em inglês, porque eu já quero ler de novo, só que agora eu vou ler em inglês, porque eu preciso dela, adoro. E, então, está aqui. Eu não vou fazer vídeo, porque talvez eu faça. Me digam se vocês querem um vídeo, aí eu junto os 3 livros dela e faço um vídeo, aí pode ser. O quarto livro que eu li, aí eu li inteiro esse mês, foi Época da Inocência, da Edith Wharton, nessa edição da Penguin. Bem, esse é um livro que ganhou o Pulitzer em 1920. É um livro bom, eu gostei. Só que eu não posso dizer que, tipo, nossa, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Porque, assim, ele é um livro muito bom. Ele é um livro bem incisivo. Ele, como se tivesse uma ferida aberta, ele fizesse assim, ó, bem em cima do negócio, sabe? Então ele vai bem em cima do cerne ali da questão, que é a sociedade nova-iorquina daquela época, que julga muito pela classe social da pessoa, pelo tanto de dinheiro, pelo nome da pessoa, pela família da qual ela vem, e acaba excluindo metade da sociedade daquilo. A elite ali fica só na elite. Se você não faz o que o povo quer, do jeito que eles querem, dane-se você, some, não envergonha a sua família, sabe? Nossa, você é um lixo. E aí ela vai discutir tudo isso. Então, a história é a do Newland Archer, e ele é um cara normal, assim, da sociedade, da elite. Ele é bacana, ricão, tem tudo lá as coisas dele, e ele está pra se casar com uma menininha chamada May. Só que a May tem uma prima que chegou na cidade, que é a Condessa Olenska. E essa condessa tá casada com um conde, que é o Olensky, e é um conde polonês. Só que daí ela vê que o cara tá tratando ela muito mal, e aí ela vem de volta da Polônia pra Nova York fugindo do marido. Então é como se ela estivesse se separando do marido. E dizem por lá que ela se separou com... Ela fugiu do marido com a ajuda de um secretário dele. Então aí fica, né, pensando, será que ela tava traindo o marido? Alguma coisa nesse sentido. Então o que acontece é que o Newland Archer vai se apaixonar por essa Condessa Olenska. E isso não pode acontecer. Na sociedade nova-iorquina do século XIX, do século XX, isso não pode acontecer, isso é errado. Ele tem que casar com a May, com quem ele tá noivo, e acabou, fim de papo, fique quieto no seu canto. Principalmente porque só dele ficar de papinho com essa dona Condessa Olenska, ele já está errado. Por quê? Ela é uma mulher que está sozinha, abandonada no mundo porque fugiu do marido, então ela está sendo super mal vista por aquela sociedade. Ela está sendo vista como uma mulher vulgar, como uma mulher que não se coloca no seu lugar. O que é aquilo? Como assim? Sabe? Então, é um livro que vai questionar tudo isso, sabe? Por quê? Por que a mulher não pode fazer as coisas do jeito que ela acha que tá certo? Por que ela tem que se submeter a um marido que ela acha que tá fazendo mal a ela? Por que um homem não pode casar com uma mulher só porque ela tinha se separado de outra pessoa? Por que ele não pode terminar o noivado com a outra menina só porque ele não gosta dela mais? Tem todas essas questões envolvidas aí, fora um monte de outras coisas. Como, por exemplo, tem uma personagem aqui que veio da alta sociedade, só que ela é mulher de um sapateiro. Então, tipo assim, o que você tá fazendo na alta sociedade? Você não pode dar um baile na alta sociedade, você é mulher de sapateiro. Aí tem um outro que é um europeu, só que ele faz bailes que todo mundo gosta dos bailes dele, só que, ele é um europeu banqueiro, sabe? Tipo, suma da face da terra. Você não pode fazer parte da elite nova-iorquina porque você é um banqueiro europeu. Então, assim, são essas questões que estão aí entranhadas nesse livro. E eu não discuto o mérito do Pulitzer, porque esse livro, assim, é bem incisivo. Ele discute, assim, abertamente. Então, eu imagino que naquela época, para escrever um livro desse, foi o escândalo dos escândalos. Eu só imagino isso. Tudo bem que esse livro foi escrito em 1920 e conta a história do século XIX. Então, 1870, por aí. Só que assim, eu ainda acredito que pra aquela época ainda fosse algo assim, tipo, um pouco chocante, né, e tal. Então, foi um livro que realmente
expandiu horizontes, digamos assim. Então, eu gostei muito do livro. A única coisa é que eu não criei laços com nenhum... Eu não criei laços com nenhum personagem ali. Se você me perguntar, ai, gostou muito de algum personagem, se apaixonou, sentiu saudade do livro? Não senti. Então, esse foi o grande... Por isso que, assim, mas eu dei 5 estrelas pro livro, eu reconheço o mérito do livro, eu gostei muito do livro, só não criei nenhum laço sentimental, emocional com esse livro. Não sei se vou reler ele algum dia, talvez sim, talvez não. Por enquanto eu não penso nisso, mas eu recomendo pra quem quiser ler, ele é um livro muito bom, A Época da Inocência, da Edith Wharton. Bem, essas são as minhas leituras para este mês de setembro que se passou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem um vídeo exclusivo para qualquer dessas leituras, já tem o do Deixa Ela Entrar, eu vou deixar o link lá embaixo. E vocês me digam aí se vocês querem algum vídeo específico, se vocês querem conversar comigo, comentem lá embaixo, porque eu sempre comento, eu sempre respondo os comentários. E essa é a parte mais interessante, a gente pode sempre conversar lá nos comentários. Então, comentem aí o que vocês acharam, se vocês já leram esses livros, o que vocês leram no mês de setembro, o que vocês leram e gostaram, o que vocês não gostaram. Se gostaram desse vídeo, por favor, clique lá no like, que vai me ajudar bastante. E é isso então, e até mais. Tchau, tchau!